A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa. Estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção, por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos no livro de Números, hoje a gente vai ver a partir do capítulo 25. Nós estamos no momento em que Balaão foi chamado por Balaque, o rei Balaque, para que amaldiçoasse o povo de Israel. Mas Balaão, aqui nesse momento, ele é um servo de Deus e ele conversa com Deus, né? E Deus diz para não amaldiçoar porque é um povo bendito, ou seja, é o povo escolhido do Senhor. E agora no capítulo 25, adoração a Baal. Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. E elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. Então o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: Toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe aos seus irmãos uma midianita, à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da terra da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão e foi após o homem israelita até a tenda e atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher, pelo ventre. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo do meio deles, de modo que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: Eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salum, maioral da casa paternal dos simeonitas. E o nome da mulher midianita morta era Cosbi, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Afligirei os midianitas e os ferirei, porque eles vos afligiram, a vós outros, com os seus enganos, com que vos enganavam no negócio de Peor e no negócio de Cosbi, filha do maioral dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga do negócio de Peor. Até então, Deus não tinha se irado quanto aos midianitas, né? Deus estava simplesmente falando através de Balaão aos midianitas que esse povo era um povo abençoado, porque os midianitas não estavam querendo amaldiçoá-los, mas até então não tinha feito nada. E nesse momento, o que Balaque mandou fazer? Balaque mandou
para que as suas prostitutas fossem ao povo de Israel. E quando elas foram ao povo de Israel, é aquela velha história, né? Homem é homem, mas não é assim que funciona, porque quem serve a Deus sabe conter os seus desejos, né? Não, mas é homem, tem desejos, né? Não deixa de ter os seus desejos, mas como serve a Deus, então sabe conter. Então, na hora, sabe repreender esse demônio, porque sabe que é o demônio que está ali ostentando, né? Porque os servos de Deus sabem em relação à castidade. Ou ele é casado e só tem relação sexual com sua esposa, ou ele é solteiro e não tem relação sexual. E aí o que acontece? Chegam as prostitutas e eles acabam cedendo a essas prostitutas. E além de ter relações sexuais com essas prostitutas, eles ainda servem aos deuses delas, né? Eles ainda se curvam aos seus deuses. Então, com isso, obviamente, Deus se irou com essa situação. Finéias tomou a frente e já de antemão acabou com essa situação. Foi o que acalmou o coração de Deus. Mas Deus sabe de onde veio isso, e Deus sabe que veio de Balaque, né? Dos Moabitas, Midianitas, aliás, né? Então, com isso, a ira do Senhor se acendeu contra os midianitas. Aí, o segundo recenseamento, a gente vê aqui no capítulo 26, que esse capítulo eu vou pular um pouquinho, porque esse recenseamento é algo que não é interessante para a gente, porque é referente à quantidade de pessoas, né? O que aconteceu, pois, que depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés, a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo a casa de seus pais, todos os que em Israel podem sair à guerra. Falaram-lhes, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dizendo: Conta ao povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel, que saíram do Egito. E aqui tem todo o censo, né? Todos os que eles contaram de cada tribo. E, obviamente, a gente não vai falar aqui porque não são relevantes para nós, né? Agora vem as leis, a partir do versículo 52, e a divisão da terra. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: A estes se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. E aos muitos multiplicarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança. A cada um se dará a sua herança segundo os que forem contados deles. Todavia, a terra se repartirá por sorte, segundo os nomes das tribos de seus pais. Segundo as tribos de seus pais a herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre as tribos de muitos e as de poucos. E estes são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias. Aí aqui vem a repartição também, que eu vou pular, porque também não é relevante para nós. No capítulo 27, as leis da herança. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, estes são os nomes de suas filhas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza, e apresentaram-se diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação. Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai.
E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam o que é justo, certamente lhes darás possessão e herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. E se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança ao seu parente, aquele que for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, conforme o Senhor ordenou a Moisés. E hoje isso é uma lei dos homens também, né? Que é a lei de herança, né? Hoje em dia a herança é assim também. Quando você não tem filhos, passa, não sei dizer a ordem, mas é isso, para os irmãos, para os pais, para os tios, e assim vai indo até eu. Eu não sei para quem eu vou deixar. Eu não tenho filhos, só filhinhos de quatro patas, como dizem, né? Só minha Ritinha ali, né? E não tem como deixar para ela, que tem que deixar um tutor, né? Então vamos lá. Deus anuncia a morte de Moisés no versículo 12, né? Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a este monte de Abraim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E tenho-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido a teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na tenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas de diante dos olhos de seus olhos. Estas são as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: O Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Lá em Meribá, na hora do vídeo, eu acho que foi aquele dia que eu não estava muito bem, eu não fiz o comentário, mas Deus tinha pedido para que ele falasse com a pedra, né? E no caso ele bateu na pedra 2 vezes, né? Então logo depois disso foi quando Arão faleceu, né? Então foi o castigo de Arão também, não vivenciar na terra prometida, e também o castigo de Moisés também foi esse, não viver na terra prometida, mas poder ver a terra prometida. Então, chegou nesse momento, né? Então, para você ver como que são as coisas, né? Ele viveu, a partir do momento que ele começou a servir ao Senhor, o tempo todo ele escutou o Senhor, o tempo todo ele andou nos caminhos do Senhor, mas em um momento ele ficou tão irritado, ele ficou tão angustiado com o povo murmurando, tão exaltado com o povo murmurando, que por um segundo, um deslize, ele falhou com Deus. E ele recebeu a sua punição. Então, tudo tem, para você ver que tem sim a punição. Mas essa punição é aqui, não é lá. Porque no reino de Deus não há pecado. Então, o reino de Deus tudo é purificado. Tanto que isso aqui não entra lá, né? Isso aqui não entra lá. A carne não entra, porque se a carne entrar, ela é queimada, porque a carne é pecado. Então, se paga aqui, né? O que é feito, você que segue a Deus, se você fez algo contra Deus e não pediu perdão, então ele vai te punir aqui. E ele vai falar o porquê tá te punindo. É o pai. O pai, lembra que logo no começo ele fala, o pai tem que educar o seu filho.
Então ele fala o porquê. E ele está lembrando aqui o porquê que Moisés não vai entrar na terra prometida, porque ele desobedeceu a Deus naquele dia. Aí, só que antes disso, Moisés, obviamente, como sempre, é devoto a Deus e ele está preocupado em um sucessor, né? Para que alguém esteja preparado para servir ao Senhor, né? Aí, a partir do versículo 18, então disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E dá-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme a sua palavra sairão, e conforme a sua palavra entrarão. E ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar o sacerdote e perante toda a congregação. E sobre ele impôs as suas mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. E olha só, Josué, ele estava o tempo todo ao lado de Moisés, né? Lembra nos montes, né? Quando Josué subia para orar, quando ele ia para os montes para conversar com o Senhor, Josué sempre ia e ficava à espera de Moisés, né? Nos 40 dias que Josué ficou lá em cima, que Moisés ficou lá em cima, Josué ficou no meio do caminho ali esperando. Né? O Josué foi um dos espias que confirmou ao povo que era a terra boa, a terra que realmente manava leite e mel, cachos de uvas imensos, terra fortificada, terra fértil, terra boa, né? Ele e Caleb, que viram a terra, olharam para a terra com os olhos de Deus, né? Seguindo a promessa de Deus. Então aqui está a promessa de Deus, né? Então Deus viu que o Espírito de Deus, que o Espírito dele realmente estava em Josué, por isso escolheu a Josué, porque Josué realmente era o pupilo ali de Moisés, porque ele estava o tempo todo junto a Moisés. Então, com isso, ele aprendeu muito. Então, não era só o Espírito Santo que estava em Moisés, mas também um aprendizado do dia a dia, porque Josué estava o tempo todo ali junto. Então, quanto ao fato de liderança, Josué também aprendeu ali, até mesmo sem perceber, ele estava aprendendo ali. Ali já era Deus que estava preparando tudo, né? Então, que isso nos sirva também de lição, porque às vezes a gente está lado a lado a uma pessoa, pega aquela amizade e vai indo e vai convivendo dia a dia. Isso seja no trabalho, seja nos estudos, seja na vida em si. E a convivência sempre nos ensina, sejam coisas boas ou sejam coisas ruins, para que nos afastemos dela, mas a vida, ela sempre nos ensina. Então, por isso que Deus fala, vigiai e orai, né? Vigiai primeiro, exatamente por isso, porque nos ensina, a todo instante estamos aprendendo alguma coisa, né? Deus nos ensina a ficarmos alertas, né? Porque com isso a gente tem um aprendizado e esse aprendizado ele nos serve a todo momento, né? O aprendizado, a sabedoria é para nos servir, não ao contrário, né? E é isso aí, gente, me desculpe, é que sempre ele chega e tem que abrir a porta e acaba me desconcentrando um pouco. A cabecinha não é muito boa, né? Então acontece isso. Bom, mas o Espírito Santo, ele sempre nos guia.
e a gente não pode deixar de ouvi-lo, né? Então, por isso que temos que estar sempre atentos. E uma coisinha, né, que faz tempo que eu não dou um conselho aqui, que eu tenho costume, eu tinha, né, o costume de dar uns conselhos de novo, só um minutinho. Em relação à atenção, né, hoje em dia a tecnologia nos ajuda muito, mas muitas vezes ela nos atrapalha também, né? A gente vê as pessoas muito próximas e muito distantes. Eu vejo, essa semana eu fui no médico e ali olhando, fiz até, né, eu falo mais que a boca, né, gente? Isso é desde pequena, eu sempre falei muito. E eu tenho a quem puxar, minha mãe também conversa bastante. Aí o que acontece? Aí acabei conversando com uma moça lá, a gente ficou conversando e tal. A moça foi atendida, que ela tinha chegado primeiro, e eu fiquei olhando todos no celular, todos que estavam ali no celular. As pessoas que trabalham ali, tudo bem, porque estavam trabalhando, necessitando do celular, mas o resto todos no celular. Tinha TV ligada, inclusive a TV alta, mas ninguém percebeu que a TV estava alta porque todos prestando atenção no celular. Meu esposo mesmo fica no celular, eu não consigo falar com ele, eu tenho que mandar mensagem para ele. É sério, gente, eu tenho que mandar mensagem. Aí o que acontece? Você tá na rua e tá no celular ali. Eu vi vídeos em redes sociais, né? Uma moça falando no celular, daqui a pouco, quando foi ver, ela já rolou a escada abaixo, ela estava lá embaixo, né? Não sei qual foi o final da história, né? Porque não mostrou. Então, pessoal, a tecnologia ela tá aí para nos ajudar, né? Para nos ensinar, mas do jeito que ela nos aproxima de quem está longe, né? Porque, por exemplo, minha família é do Ceará, então minha mãe com 79 anos, hoje ela usa, né, o Zap, né, que ela usa fazer chamada de vídeo para falar com a família. Então é uma maneira, porque antigamente eram cartas, gente. Eu sou da época de cartas. Ela escrevia cartas, demorava dias para chegar, para se ter notícia. E hoje não. É só ligar ali, olhar e falar e ver como está, né? Que é o mais gostoso disso tudo. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa que está aqui do lado, você não tem conversa com essa pessoa. Então, procure utilizar a tecnologia a seu favor. Não permita que ela te afaste de quem você ama. Cuidado principalmente com as crianças, né? Desde pequenininha, bebezinho já estão ensinando a mexer no celular e isso não é bom, né? Já vi pessoas aí, doutores, falando sobre estudos que indicam celular, crianças de meses mexendo em celular. Isso não é bom para o futuro delas. Então preste atenção, gente. Celular não é brinquedo, não é para ficar brincando. Tem uns joguinhos, sim, mas tem a idade certa para isso e tem o tempo certo para isso, né? Criança tem que usar o celular para estudar, né? O computador para estudar. Depois que estudar, que fizer as tarefas, aí se tiver uma idade boa, aí pega um tempinho para brincar. Mas adultos principalmente, na realidade eu acho que tem que puxar a orelha mais dos adultos, porque criança ainda não tem muita noção, mas os adultos, eles ficam no celular e você fala, fala e a pessoa não escuta. A casa cai e a pessoa está no celular ainda. Então, gente, vamos prestar mais atenção em quem está do seu lado. Às vezes ela está precisando de uma palavra amiga, de um ombro. E você está aí, está no celular e não está vendo. As pessoas estão ficando mais depressivas, mais ansiosas, mais estressadas. E muito disso também é culpa do celular, porque você não tem conversa com o ser humano, você não tem calor humano. E o ser humano não foi feito para viver sozinho. Se fosse feito para viver sozinho, não existia mais seres humanos. Existia somente Adão. Por que, que o Adão fez a mulher? Porque ele falou que não era bom que o homem vivesse só. Vou lhe fazer uma ajudadora. Então, pense bem, tá?
procure, olhe ao seu lado, procure conviver com mais pessoas, converse. O calor humano faz muita diferença e é muito bom receber um abraço bem apertado, um abraço bem gostoso. Isso faz muita falta. E a pandemia acabou tirando muito isso da gente, né? Aí com o celular, então, acabou de vez, né? Não só a pandemia tirou e o celular acabou de vez com isso nosso. Então, vamos nos aproximar novamente, né? Aquelas reuniões familiares, onde todo mundo conversa, onde todo mundo brinca, gargalhadas, isso faz muita falta. Eu lembro quando criança, final de ano, nossa, jantares, gente, a mesa cheia de frutas dos meus irmãos feirantes, então frutas da época, nossa, que delícia que era, gente, era bom demais. Família inteira reunida, aí vinha as esposas, os filhos, sobrinho, vinha todo mundo. Aquilo era nossa, era bom demais, né? Ver a criançada brincando, às vezes fazer piscina de bolinha. Aliás, a piscina de bolinha não era do meu tempo, né? Quando eu já tinha mudado já que começaram a piscina de bolinha. Mas é isso, gente. Vamos nos curtir um pouquinho mais e esquecer um pouquinho da tecnologia. A tecnologia a gente usa com sabedoria, que é para obter conhecimento, né? Que é para isso que a gente usa a tecnologia, para obter conhecimento, para facilitar o trabalho. Fora isso, a tecnologia não precisa ter espaço em nossa vida. E para proclamar a palavra do Senhor também, é claro, que isso também é muito bom. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo. Manifeste o teu poder na vida dela, Pai. Derrama a tua unção sobre ela, Senhor. Proteja-a de todo o mal, Pai. Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Senhor. Peço que toque em sua saúde, que toque em suas finanças, Pai. Peço que toque em teu coração, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o teu poder na vida de cada um e traga todos para o seu caminho. Peço a Ti, Pai, pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos teus filhos, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.